Irmãos, podem sentar. Declaro a velha esta solenidade de formatura que aqui se realiza para a entrega dos diplomas à turma de concluintes da Faculdade Teológica Batista de Brasília no ano de 1994, turma Exaltino Gomes Coelho Filho. É uma alegria podermos nos reunir neste local para este culto de gratidão a Deus pelas vidas daqueles que ora concluem a sua jornada de estudos na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão nesta noite, igrejas, familiares, amigos, que aqui comparecem para juntamente conosco se alegrarem e renderem graças a Deus pela vitória dos concluintes. Desejo registrar a presença de pessoas ilustres da liderança da Convenção Batista do Distrito Federal, à qual a Faculdade Teológica está ligada. Primeiramente, registro a presença do pastor Norton Raider Vazes, presidente da Convenção Batista do Distrito Federal. Pastor Norton, fique de pé, por favor. Igualmente, registramos a presença do pastor Francisco Sernégio dos Santos, que é o presidente da Junta Administrativa da Faculdade. Pastor Genilson Vaz, presidente da Ordem dos Ministros Batistas do Distrito Federal. Estes irmãos, além dos outros que compõem a mesa, o
diretores de departamento, mas especialmente estes irmãos aqui estão representando a Convenção Batista Brasileira, ou melhor, o Distrito Federal, que administra em nível e instância superior o trabalho na Faculdade Teológica. Obrigado. Nós temos também membros da Junta Administrativa da Faculdade aqui presentes. Eu gostaria de convidá-los a ocuparem os primeiros assentos aqui à nossa esquerda. Eles são pessoas ilustres, são eleitos pela Convenção Batista do Distrito Federal para, juntamente com o diretor-geral, administrarem as atividades da Faculdade Teológica. Eu gostaria então de convidar aos membros da Junta Administrativa da Faculdade, aqui presentes, a tomarem assento aqui à minha esquerda. Ao lado das presenças que nos alegram, e eu abro parênteses para informar que os membros da Junta podem vir acompanhados de seus cônjuges ou aqueles que os acompanham, para que nada os prive de que eles estejam aqui à frente. Mas ao lado das presenças, nós estamos registrando algumas ausências. A primeira, do patrono da turma, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Mas a turma o honra inabsência. E foi uma alegria que a turma o escolheu para ser o seu patrono, para dar nome à turma. Ele que, por alguns anos, labutou também na Faculdade Teológica como deano, como professor e, finalmente, como diretor-geral. Registramos também a ausência da professora Alair Batista Pinto, deana da faculdade, uma vez que, nesta manhã, faleceu o seu pai. E é um motivo muito justo que a priva de estar conosco nesta noite. E nós aproveitamos este ensejo para rogar aos irmãos as orações em favor da irmã Alair e de seus familiares. Uma última palavra neste momento de abertura é para lembrar que a formatura em um seminário, em uma faculdade teológica, é mais do que uma solenidade, é um culto a Deus. De modo que nós esperamos que todos aqueles que aqui estão nesta noite estejam com esse intuito de prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Que haja toda a reverência, que não haja movimentações excessivas e desnecessárias, inclusive daqueles que estão fazendo a cobertura do evento, filmadores e fotógrafos, para que haja o mínimo de movimento, para que a nossa atenção esteja concentrada no culto que estamos prestando a Deus nesta noite. Vai falar neste momento o pastor Francisco Sernésio dos Santos, que é o presidente da Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília. E é com prazer que nós passamos a palavra neste momento. Pai eterno, santo e poderoso, nós entendemos, Senhor, que dependemos inteiramente de Ti e louvamos o Teu nome pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade feliz que temos de estar juntos aqui para celebrar a vitória dos formandos, para celebrar a vitória da Faculdade Teológica, para celebrar a nossa vitória. Senhor, sê conosco neste momento, a fim de que a meditação do nosso coração possa ser de fato aceitável a Ti. E, Senhor, que todos nós,
imbuídos agora da grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, possamos decidir, motivados por aquilo que vamos ouvir e ver, que nós decidamos mais uma vez dedicar nossas vidas para o avanço do Teu reino sobre a face da terra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Reverendíssimo Pastor Roberto Alves de Souza, diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de Brasília, Ilustríssimo Doutor Professor Lloyd Philip Dunner, diretor do mestrado da Faculdade Teológica Batista de Brasília, Reverendíssimo Pastor Francisco Cernésio dos Santos, presidente da Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília, Reverendíssimo Pastor Norton Heiker Lages, presidente da Convenção Batista do Distrito Federal, Reverendíssimo Pastor Ezequias Fragoso Vieira, diretor executivo do Conselho de Planejamento e Coordenação da Convenção Batista do Distrito Federal, Ilustríssimo Professor Elias Brito Júnior, paraninfo da turma de formandos de 1994, demais componentes da mesa, queridos colegas formandos, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Quando somos vitoriosos em mais uma etapa da nossa caminhada de fé, respondendo à chamada de Deus, a qual fomos capacitados pelo seu Santo Espírito, não podemos deixar de agradecer a familiares e amigos que nos apoiaram com orações, afetos e palavras que nos encorajaram no caminho que tínhamos a percorrer. Agradecemos às igrejas pelas oportunidades a nós oferecidas de desenvolvermos os ministérios para os quais temos nos dedicado durante todos esses anos. Agradecemos à Faculdade Teológica Batista de Brasília, na pessoa do seu diretor, corpo docente, administrativo e discente. Nesta noite, temos o desejo não só de analisarmos a nossa trajetória até aqui, mas também de declarar o nosso compromisso cristão frente aos desafios da sociedade moderna. E, por fim, apresentar algumas propostas de atuação eclesiástica nesta sociedade. Nossa opção por uma formação teológica deve-se ao fato de acreditarmos na relevância da teologia como referencial para a interpretação da realidade contemporânea. Como formandos da Faculdade Teológica Batista de Brasília, queremos dar nossa contribuição educacional para a transformação acadêmica através da compreensão e uso da Bíblia. Ao estudarmos a Bíblia, devemos contar com o auxílio de outros instrumentos, como da sociologia, da antropologia, da psicologia e da filosofia. A verdadeira teologia deve ser autocrítica, contextual e não limitar-se a dogmáticas pré-estabelecidas. As Escrituras não se restringem ao mundo religioso. Elas se relacionam com o contexto vivido pelo povo. O verdadeiro ministério convida a igreja a sair do seu santuário e entrar na problemática dos seres humanos. Cremos que nós, teólogos, podemos e devemos dar respostas a essas inquietações do povo. Hoje, devemos estar atentos aos desafios da modernidade e descobrirmos novas formas de influenciarmos positivamente o mundo. A ciência, nas suas mais diversas expressões, vem ocupando lugares, espaços que outrora pertenciam a Deus. O domínio do ser humano sobre a natureza estabelece nova perspectiva hermenêutica, onde o divino
não é mais o primeiro motor de tudo que é e acontece. A modernidade proporciona ao ser humano uma importante participação nos eventos mundiais. Não precisamos mais pedir ao sobrenatural o que já se pode conseguir com uma certa quantia de dinheiro. Por exemplo, no caso que eu citei, antes Deus fazia a mulher estéril ser mãe de filhos. Hoje, a evolução científica, através da engenharia genética, pode proporcionar a esse casal múltiplas formas de fecundação. Assim, o ser humano ocupa-se mais com a expansão da mente e com a expansão da economia que com a sua espiritualidade. Desta forma, podemos dizer que a modernidade é um dos fatores de alienação do homem em relação a Deus. Embora este contexto seja aparentemente determinista, onde tira méritos de Deus, é na verdade dialético. Pois, se a mensagem cristã for elaborada com bases antropológicas e em diálogo com a ciência, esta mensagem poderá desvelar a fragilidade humana. Aí sim, poderemos comunicar com sucesso aquilo que sempre soubemos, que Jesus Cristo é o Senhor. Para que todos reconheçam tal senhorio, sugerimos que nossos ministérios observem 3 itens que consideramos de extrema importância para a atualidade. Nossos ministérios devem ser criativos, éticos e essencialmente cristãos. A atuação eclesiástica, através de seus ministros, quer leigos ou teólogos, deve optar por novas formas de abordagem e exposição das verdades que até aqui vêm sendo pregadas. A ideia do novo inicialmente não traz contentamento, pois provoca perplexidades e conflitos. Esse medo do novo pode nos levar ao comodismo. Mesmo quando já estabelecido, não produz mais os resultados de antes. Ser criativo não é sinônimo de antibiblicismo. Ao contrário, servimos ao Deus Criador de todo o universo. E cremos que quanto mais criativos nós formos em nossos ministérios, mais perto do Deus Criador estaremos. Paul Tillich, em sua teologia sistemática, afirma: a teologia se move para trás e para diante, entre 2 polos. O polo de ser a verdade eterna de ser fundamento e a situação temporal na qual essa verdade eterna deve ser percebida. Podemos começar contextualizando a nossa linguagem cristã a essa sociedade moderna. Nós cristãos muitas vezes nos comunicamos com uma espécie de dialeto que às vezes fica meio difícil de entender. Outra forma, nós podemos usufruir mais eficientemente dos meios de comunicação, que são tantas vezes mal utilizados e até utilizados para o mal. Podemos, com o povo, buscar na Bíblia resposta para as perguntas contemporâneas, especialmente as questões latino-americanas. Em nossas liturgias, podemos desenvolver de modo mais criativo o uso dos símbolos, tanto religiosos como populares. Como disse Jaci Marasquim, a liturgia da igreja não se destina a retirar as pessoas do mundo, mas precisamente a enviá-las ao mundo. E ele diz ainda: a igreja existe para dar testemunho a todas as criaturas de que o reino de Deus é a realidade última e que Deus governa a história e a preside constantemente. Outra coisa da qual temos nos esquecido é que os fins não justificam os meios. A falta de ética e a mudança de valores têm contaminado a nossa sociedade. Hoje não valemos pelo que somos, mas pelo que possuímos. Este sim é um valor antibíblico. Em momento algum, encontramos na Bíblia base para avaliarmos alguém
pela sua classe social, raça ou mesmo sexo. Assim, os nossos critérios de avaliação devem estar pautados na competência técnica e no compromisso cristão. A ética cristã deve transcender a ética social. O ministério essencialmente cristão não pode se esquecer da unidade cristã. O contexto do nosso país é lastimável no que tange ao separativismo eclesiástico, que tem sido alimentado por muitos. É tempo de exercermos o que poderíamos chamar de tolerância religiosa. As diversas expressões religiosas não são um fator de divergência, mas sim enriquecedor da nossa prática cristã, alicerçada no encontro vivo com o Deus verdadeiro. Nós, formandos da Faculdade Teológica Batista de Brasília, de 1994, como educadores cristãos, somos desejosos de uma nova metodologia de ensino e reconhecimento de nossa dedicação e relevância para o mundo eclesiástico. Como missionários, queremos sim pregar o amor incondicional de Jesus Cristo, porém, sem violentar as diversas expressões culturais de cada povo, tribo ou etnia. Como ministros de música, queremos manter uma enologia harmônica à nossa cultura musical, que expresse o nosso amor e compromisso verticalmente a Deus e horizontalmente ao nosso semelhante. Como pastores, sonhamos com uma liturgia criativa que envie as pessoas ao mundo, com um ministério integral no sentido de corresponder às diversas necessidades da criatura humana. Como teóloga e mulher, devo deixar aqui a minha palavra de esperança. Em uma sociedade onde homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades, na qual nós, mulheres, seremos reconhecidas, avaliadas pela nossa capacidade técnica e não por conceitos pré-estabelecidos. Volto-me agora aos companheiros de sonho e utopia. Gostaria que nos lembrássemos sempre, nas palavras de Enfio, que não é o desafio com que nos deparamos que determina quem somos e o que estamos nos tornando, mas a maneira como enfrentamos este desafio. Somos combatentes? Idealistas? Sim, mas plenamente conscientes, porque o ter consciência não nos obriga a ter teorias sobre as coisas, só nos obriga a sermos conscientes. Queridos, enquanto acreditarmos no nosso sonho, nada é por acaso. Obrigada. Aleluia.
Senhor Presidente da Junta Administrativa da Faculdade Teológica Batista de Brasília, Pastor Francisco Cernégio dos Santos. Senhores professores, senhoras professores, senhores pastores, irmãos, amigos, meus afilhados. Em cada cabana, em todos os estados e em cidades, poderemos apressar a chegada do dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar junto as palavras do velho hino espiritual. Livres finalmente, graças a Deus Todo-Poderoso, estamos livres finalmente. Eu tenho um sonho, que homens como Martin Luther King Jr., de quem eu parafraseio esse discurso, jamais tenham que morrer por ousar defender o que lhes é de direito natural, seja a morte física como foi a dele, seja a morte intelectual que ainda é muito presente nos nossos dias. Eu tenho um sonho, que os homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com as verdades de Deus sentir-se-ão livres para pensar, agir, filosofar e teologizar, como o eram os primitivos cristãos e como nos recuperou essa liberdade os primeiros reformadores, livres para concordar, discordar, propor novas soluções e práticas de vida pessoal ou de vida cristã, livres de princípios, regras, doutrinas das quais nem sempre entendem, para as quais nunca ousaram questionar, livres de preconceitos infundados biblicamente, como, por exemplo, o que distingue homens e mulheres na sua capacidade de ministrar e administrar a Igreja de Cristo. Eu tenho um sonho, que o medo de errar não seja a causa de pecarmos pela omissão ou pelo acomodamento. Que Deus nos dê a ousadia de um Martinho Lutero, que antes mesmo de ter a segurança plena naquilo que descobriram no seu estudo das Escrituras, ousou afixá-las na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Foi perseguido, é verdade, mas no seu destemor permitiu-nos estar aqui hoje, comemorando a formatura de 25 novos bacharéis, que de alguma forma são filhos destas mesmas ideias. Minha oração por vocês, meus afilhados, é que agora, meus colegas, é que o nosso Pai lhes dê a clara compreensão de que é a procura dos limites que se vislumbra novas fronteiras. Um estudante de teologia é alguém que aprende no desenrolar do seu curso a reconhecer os limites, até onde antigos sábios trilharam. Um teólogo é alguém que, chegado a esses termos, procura enxergar um maravilhoso e instigante mundo novo que se coloca diante dele. Como nunca antes na história, o teólogo contemporâneo está sendo dioturnamente desafiado a dar respostas que a nossa sociedade tecnocrática e a igreja do presente nos fazem. Nunca a igreja foi tão questionada a dar respostas a perguntas que nossa tradição não se dignou a examinar. É nosso desafio, meu e de vocês, nobres bacharéis, usando daquilo que aprendemos nesses anos, buscar no estudo cuidadoso e respeitoso da Bíblia Sagrada e nas nossas melhores tradições cristãs, responder de modo atualizado e contextualizado aos apelos e dúvidas da nossa comunidade. Nosso medo de inovar, descobrir novas revelações, o medo de ser tomado por revolucionários e até mesmo hereges,
nos tem inibido na fase mais frutífera de nossas vidas. O nosso desafio é o de descobrir novas realidades, verdades, ou mesmo abandonar velhos preceitos que nunca fizeram ou não fazem parte do ideal de Deus para as nossas vidas e nem tem mais sentido ao cristão contemporâneo. Devemos nos motivar a ser eternamente criativos e críticos. Não tenhamos medo de ser diferentes. Os 300 homens de Gideão se distinguiram não por ser igual aos 31.700, mas porque foram e fizeram a diferença. Nem sempre é no meio da maioria ou daquilo que é institucionalmente aceito que vamos encontrar a vontade de Deus. Homens que não se calam diante da injustiça, ou que buscam proativamente a verdade, doa a quem doer, não são, infelizmente, majoritários. Os israelitas retirantes do Egito, durante a travessia no deserto, preferiram, em maioria esmagadora, permanecer na tranquilidade das panelas gordas do cativeiro. A panela gorda lhes trazia segurança, mas não era a liberdade. A liberdade tem um preço, o preço da eterna vigilância, ou melhor dizendo, o preço da autovigilância. Se queremos permanecer íntegros enquanto ser pensante, devemos permanentemente questionar a nós mesmos a quem estamos submetendo a nossa liberdade. Eu tenho um sonho, que meus ex-alunos jamais deixem de ser alunos, porque jamais devem deixar de ser estudantes. Quando eu era criança, meu pai me disse que eu devia estudar até meia hora antes de morrer. Na minha inocência, aliada à preguiça intelectual, perguntei-lhe quando eu saberia que estava tão próximo da morte. Eu não conseguia entender que teria que estudar por toda a minha vida. O meu sonho é que os formandos não se acomodem com o título do diploma. Nossa cultura latina reforça a atitude a que chamamos de bacharelismo. Lutamos para conseguir o canudo. Imaginamos que, a partir daí, poderemos nos deitar eternamente em berço esplêndido. Não há nada mais impróprio para quem deseja exercer um ministério cristão mais eficiente, eficaz e efetivo. Nos nossos dias competitivos de hoje, seja na atividade profissional secular, seja na atividade eclesiástica, fala muito mais alto a competência para fazer e a capacidade para inovar. E esses atributos precisam ser buscados permanentemente, através da participação em processos de reciclagem, aperfeiçoamento e atualização profissional. Aqueles que se acomodam, achando que são doutores, logo se perceberão à margem da dinâmica da vida moderna. Eu tenho um sonho, que nossas faculdades teológicas sejam menos escolas de informação e mais escola de formação. Que nossos currículos procurem retratar as necessidades do ministro cristão diante da cultura religiosa brasileira. Mas que também haja espaço e incentivo para a vida devocional pessoal, que além da leitura bíblica, da Bíblia, oração e desenvolvimento da comunhão, se trabalhe o universo das emoções e sentimentos individuais. Preocupa-me, em particular, que a formação teológica seja completamente negligenciada por parte de algumas de nossas igrejas. Há pastores sendo ordenados sem nenhuma preparação teológica formal. Não creio que uma faculdade teológica transforme um indivíduo em um ministro cristão. Para sê-lo, é preciso muito mais do que isso. Permita-me relembrar uma citação popular que procura demonstrar a importância do aprendizado teórico e que, ao meu ver, se aplica muito bem a esta realidade. Diz-nos ela: o curso de artes plásticas não transforma ninguém em um Picasso, mas Picasso
fez o curso de artes plásticas. Sei também que algumas faculdades aqui existentes não apresentam condições satisfatórias para uma apropriada preparação ministerial. Algumas sofrem com a carência de professores, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo. Faltam-lhes bibliotecas, materiais didáticos e adequada estrutura física que facilite o processo de aprendizado. Quem sabe não seria melhor que, ao invés de que cada denominação ou igreja ter o seu centro de formação, devêssemos dar uma demonstração de unidade cristã e ter poucas faculdades, mas com a qualidade de centros de excelência. Eu tenho um sonho, que alunos, professores e a direção de nossas instituições de ensino resolvam romper com um contrato de mediocridade, que às vezes impera no nosso sistema educacional. Refiro-me à contratação entre o aluno e o professor, que juntos acordam em que eu finjo que você me ensina e você finge que aprende. Não sei se vocês foram felizes na escolha desse paraninfo, mas gostaria de testemunhar de público do acerto na pessoa do patrono. O pastor e professor Isaltino Gomes Coelho Filho, que tive a honra e o prazer de ter sido aluno, é um exemplo de que nos deve servir de modelo, como profissional que jamais compactou ou, ao contrário, tem se insurgido contra esta mediocridade. Eu tenho um sonho, que nossas igrejas e nossos líderes eclesiásticos abrirão ainda mais os seus olhos para a necessidade do ministério compartilhado, que a tendência autoritária centralista se desfaça e que cada vez mais se abra espaço para os multiministérios, que nossa comunidade cristã descubra o valor de um ministro de música, de um ministro de educação cristã, de um ministro de missões transculturais, entre tantas outras opções do ministério cristão, e que cada crente se descubra um ministro dentro do princípio neotestamentário do sacerdócio universal dos crentes. Eu tenho um sonho, que vocês, meus queridos, não tenham mais medo de sonhar. É a partir dos sonhos que se constrói a realidade. Martin Luther King anteviu e creu que o seu sonho poderia tornar-se real, mas não lhe foi dado o direito de vê-lo. Mas hoje as minorias raciais dos Estados Unidos podem gozá-lo. Não acreditem no princípio castrador de que quando nos tornamos mais velhos ou mais experientes em alguma coisa, vamos cair na realidade da vida e esquecer nossos mais acalentados sonhos. É preciso endurecer para a vida, mas sem perder a ternura jamais. Não deixe chegar a uma idade provecta para reconhecer como o poeta argentino Jorge Luis Borges, que em palavras sábias, ainda que algumas delas nos soam estranhas, nos diz: eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque, se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não percas o agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Eu tenho um sonho, que, como predizia o profeta Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos velhos terão sonhos, e vocês, meus formandos, terão visões. Que Deus os faça visionários. Eu tenho um sonho e os convido a virem sonhar comigo. Muito obrigado. Consciente de ter sido alcançado pela salvação de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e recebido do Espírito Santo o dom de ministrar, prometo, no exercício de meu ministério, sempre ser fiel à missão que Deus me confiou, certo de que Ele, pelo seu Espírito, capacitar-me-á cumpri-la até o fim. Neste momento, procederemos à entrega dos diplomas aos bacharéis em Teologia, concentração em Educação Cristã, Ministério Pastoral, Missões Transculturais e Música Sacra. Convido os professores e demais componentes da mesa a se colocarem de pé. E na ausência da professora Laís Batista Pinto, deã da Faculdade Teológica Batista de Brasília, convido a assessorar-me neste momento o professor Carl Jansen, diretor do Departamento de Missões Transculturais. Formandos de bacharel em Teologia, concentração, Educação Cristã. Carmen Lúcia de Almeida Dantas.
Santos Rodrigues Andrade. Johnson Andrade. Joel Ribeiro da Silva. Nossa, baleia, fiz aquela, pai. Elza Rocha de Souza. Rogério de Souza Silva. Tereza Cristina Guedes Paula Freire. Os formandos de bacharel em teologia, concentração e missões transculturais. Claudine Amélia do Nascimento. Edna Maria de Jesus Costa.
José Clara. Formandos de bacharel em Teologia, concentração Música Sacra. Sheila Moroso Nunes Borges. Juval Lourenço da Silva. Arlene Aires Aragão Ramos. Elaine Rosa dos Santos. Temos ainda dois formandos que não estão aqui hoje à noite, José Carlos Alcântara e Carlos Roberto Erso. E a aprovação das disciplinas fazem agora jus ao seu diploma. Que vocês saiam para os campos que estão brancos para a ceia. Que vocês saiam com a graça do Senhor, no poder do Espírito, e realizem o ministério para o qual Deus chamou a cada um de vocês. Que o Senhor, para tanto, os abençoe. Meus irmãos, meus amigos, aqui está a turma de bacharéis em Teologia, turma Exaltino Gomes Coelho Filho, de 1994, da Faculdade Teológica Batista de Brasília. O nosso aplauso, mais uma vez.